O cometa interestelar, ou seja lá o que for, o 13 Atlas, acaba de mudar de rota e agora está se dirigindo para Júpiter. Isso pode alterar completamente a sua viagem pelo sistema solar. E antes de te explicar os detalhes dessa mudança de rota, já temos algo importante, hein? As simulações mais recentes indicam que, depois da interação com Júpiter, o 13 Atlas deve ser lançado diretamente em direção à constelação de Gêmeos. Isso porque ele vai seguir uma órbita hiperbólica, ou seja, uma trajetória de fuga que vai expulsar o cometa do nosso sistema solar para sempre. Ele não volta mais. Isso representa uma chance raríssima para a ciência. Observar como o maior planeta do sistema solar consegue alterar profundamente a rota de um objeto que veio de outro sistema estelar. É literalmente ver a mecânica celeste acontecendo ao vivo. 13 Atlas, a rota que chocou astrônomos. O 13 Atlas não é um cometa comum. Ele vem de fora do nosso sistema solar. Depois de passar pelo Sol, os astrônomos acreditavam que ele seguiria para fora numa rota de saída, mas não é bem isso que está acontecendo. A gente está falando de um objeto interestelar que está sofrendo influência direta do maior planeta do nosso sistema solar. Isso significa que a trajetória dele pode mudar completamente, tanto o ângulo de saída quanto a velocidade. E esse tipo de encontro é raríssimo. Praticamente, uma aula de física está acontecendo diante dos nossos olhos. E essa história fica ainda mais séria quando a gente olha os novos dados publicados por pesquisadores do Laboratório de Pesquisa Física na Índia. Eles soltaram um artigo ainda não revisado, afirmando que Júpiter pode perturbar de forma significativa a viagem dos cometas. Segundo o estudo, o 13 Atlas vai passar muito próximo do chamado raio de Hill de Júpiter. Esse raio é basicamente a região onde a gravidade de um planeta domina e consegue puxar ou alterar a rota de outros objetos. E Júpiter não é qualquer coisa, né? É simplesmente o maior planeta do nosso sistema solar. O artigo também aponta que o cometa vai sofrer pequenas perturbações de Marte, mas nada comparado ao gigante gasoso. Isso porque o 13 Atlas passa mais distante de Marte do que de Júpiter. Então, o tranco gravitacional marciano é muito menor. O grande encontro, março de 2026. E aqui vem um momento chave. O encontro que vai realmente mexer na rota do cometa acontece em março de 2026. É quando ele passa perto o suficiente para Júpiter puxar, acelerar ou até catapultar o 13 Atlas numa outra direção. Depois desse encontro, ele deve sim se afastar do sistema solar, mas não na rota original. Os astrônomos sugerem que, por causa dessa interação, o cometa será lançado em direção à constelação de Gêmeos. E detalhe, hein? Essa viagem deve durar cerca de 100 anos até ele alcançar aquela região. Curioso, né? Antes de chegar ao sistema solar e ser detectado por nós, o cometa estava vindo de outra constelação, a de Sagitário. Isso significa que o 13 Atlas está cruzando o espaço há mais de um século, como um verdadeiro turista intergaláctico. E agora chegamos ao ponto mais crítico de toda essa viagem intergaláctica, o encontro decisivo com Júpiter. Entre 9 e 22 de março de 2026, o 13 Atlas vai passar a cerca de 0,5 unidades astronômicas de Júpiter. Parece longe, né? Mas em escala cósmica, isso é praticamente logo ali, e o suficiente para o gigante gasoso assumir o controle total da situação. Nessa aproximação, o cometa entra na chamada esfera de influência gravitacional de Júpiter, também conhecida como Monte Júpiter. É nessa região que a força gravitacional do planeta se torna dominante, superando até mesmo a da Terra, é claro, dadas as diferenças de tamanho entre os dois. E quando um objeto interestelar cruza essa zona, é game over. A gravidade de Júpiter
puxa, distorce, acelera e redireciona completamente a trajetória. O desvio causado por Júpiter é tão forte que o 3 Atlas não apenas muda de rota dentro do sistema solar, ele muda de rota para fora dele. É por isso que ele será lançado em direção à constelação de Gêmeos, seguindo uma trajetória hiperbólica que garante a sua saída definitiva. A sonda Juno, um ponto de observação privilegiado. E tem mais. Além de toda essa dança gravitacional, a ciência vai ganhar um bônus incrível. A sonda Juno, que está em órbita polar ao redor de Júpiter, estará numa posição simplesmente perfeita para observar tudo ali, de camarote, pertinho. A NASA já estuda direcionar os instrumentos da Juno para registrar o máximo possível dessa passagem. Ela pode capturar imagens de alta resolução, medições espectrais e dados detalhados do núcleo e da coma do cometa 3 Atlas. Isso é praticamente como ganhar uma loteria científica, porque pensa comigo, um objeto interestelar tão de perto é algo que quase nunca acontece. A maioria desses visitantes passa rápido demais e muito longe para a gente enxergar alguma coisa com muita precisão. Com a Juno observando essa aproximação, os cientistas podem descobrir detalhes fundamentais. Por exemplo, quais gelos o cometa carrega? Se ele contém moléculas orgânicas e qual é a composição química do material que forma sistemas planetários fora do nosso. Isso permite comparar a química de outros sóis com a do nosso próprio sistema solar e entender se os materiais que formam planetas de cometas lá fora são parecidos com os que temos aqui. São muitas perguntas, né? Mas antes de tudo acontecer, o 3 Atlas ainda vai protagonizar outro momento extremamente aguardado: a aproximação com a Terra. E isso já tem data marcada, hein? Ainda este mês. Então, fazendo um resumo, o 3 Atlas faz a sua aproximação com a Terra agora em 19 de dezembro, logo aí. Segue para o encontro mais importante da sua trajetória, entre 9 e 22 de março do ano que vem, quando Júpiter vai redefinir completamente o seu caminho e depois disso o cometa será arremessado para fora do nosso sistema solar, uma constelação de Gêmeos, uma viagem de mais de 100 anos. É literalmente a despedida definitiva de um visitante que levou séculos cruzando o espaço até chegar aqui. E cada imagem, cada análise, cada dado coletado, agora seja da Terra ou da sonda Juno, é uma oportunidade única de entender a química e a origem de outros sistemas solares. É ciência acontecendo em tempo real. Muito obrigado pela sua companhia especial. A gente se vê num próximo vídeo.